No itinerário que fazemos com o Cardeal Dom José Tolentino Mendonça, nesta Semana Santa, encontramos-nos hoje num dia de silêncio. E agradeço antes de mais, Cardeal Tolentino, por estar connosco. Muito obrigado. Uma saudação a todos também. E de facto, nós não vamos ficar em silêncio, mas vamos falar sobre ele, não é? Eu recordo-me aquilo que George Steiner, esse grande pensador desaparecido recentemente, dizia exatamente sobre este dia que nós estamos a viver, o Sábado Santo, que ele definia como o dia mais comprido, o dia mais longo da história. É um dia que nós não sabemos o que é, não temos chaves hermenêuticas que nos deem segurança para enfrentar este dia. O Sábado Santo simboliza o enigma, o silêncio, mas não um silêncio qualquer, o silêncio como apagamento, o silêncio involuntário, o silêncio despojado, o silêncio do vazio, o silêncio sem palavras, sem figuras, o silêncio compacto, espesso, duro como a pedra, o silêncio desolado, o silêncio da pergunta sem resposta, o silêncio da espera, o silêncio do nada. A Sexta-feira Santa nós sabemos o que é. É o dia da dor absoluta, do martírio maior. É o dia do Calvário. É o dia onde as nossas esperanças se quebram, se estilhaçam, como aconteceu com a dos discípulos do Senhor. O domingo de Páscoa, nós sabemos o que é. É a festa da ressurreição, o júbilo, o encontro. É o limiar do novo, do inédito. É o lugar de onde a vida pode recomeçar, pode explodir, pode finalmente ser. A Sexta-feira Santa é o que nós não queremos. O domingo de Páscoa é o que nós desejamos. Mas no meio está este lugar de trânsito, está este sábado, sobre o qual nós não sabemos nada. O sábado como lugar da dispersão, do atordoamento. O que é que nos aconteceu? Perguntavam os discípulos. O sábado da redução a nada, a nada. O sábado sem movimento, sem palavra. Há uma antiga homilia de Sábado Santo que se lê hoje na liturgia matutina, uma homilia do século IV, que diz o seguinte: um grande silêncio reina hoje sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa porque Deus adormeceu segundo a carne. É esse mistério, esse teatro de silêncio que nós experimentamos. E neste silêncio abre-se também uma possibilidade. E a possibilidade não é praticar uma forma de escapismo, não é fugir à dor, à nudez extrema deste silêncio, mas é o chamamento a habitar este silêncio, ao lado de todos os outros homens e mulheres. Os crentes, por exemplo, assumirem a dor, a posição dos não crentes, como fazíamos na Sexta-feira Santa, rezando por aqueles que não têm fé em Deus. E neste sábado, neste dia da grande redução, nós estamos ao lado de todos, sentindo que este silêncio nos irmana. Mas também este silêncio nos torna comungantes da humanidade na sua contradição, na sua dor extrema, no seu espasmo sem fim. Ontem, penso que todos nós que assistimos à Via Sacra
no sagrado de São Pedro, ficamos aturdidos pela força despida da via sacra que nos foi proposta a partir da prisão de Pádua. E acompanhamos na primeira pessoa tantas histórias que se calhar lemos num romance de Dostoiévski ou num dos clássicos e nos parecem vidas tão distantes. Mas ali, no silêncio da nossa noite, relatadas em primeira pessoa, perto do nosso ouvido, fazia-nos estremecer. O eu daquele detido condenado à prisão perpétua. O eu daqueles pais a quem mataram a filha. O eu daquela mãe de um presidiário. O eu daquela filha que o pai condenado a perpétua, ela tem girado todo o país acompanhando o pai sempre que ele muda de prisão. O eu de um visitador voluntário da prisão. O eu de um magistrado. O eu do guarda prisional, que sabe, naquele contexto, que tudo faz diferença. O modo como se fecha ou como se abre a porta de uma cela pode constituir para o outro uma mão estendida, a possibilidade de uma salvação e de um resgate. Na linguagem, nas línguas, nas palavras, nos léxicos, nos dicionários, nós podemos nos desentender. Mas no silêncio, na nudez do silêncio sem fuga, todos nós percebemos a linguagem universal do humano e das criaturas. Não há grito que nós não possamos interpretar, não há lágrimas que nós não possamos decifrar, não há esperas, não há expectativas, não há passividade, não há mãos vazias que nós não consigamos reconhecer, porque esse é o nosso lugar. E no meio do teatro do silêncio emerge para nós cristãos a figura de Maria. Penso nesse hino medieval, Stabat Mater, estava a mãe adolorada junto da cruz chorando, que depois tantos compositores ao longo da história, Vivaldi, Palestrina, Pergolesi, Haydn, Arvo Pärt, tantos, fizeram composições a partir desse poema. Maria junto da cruz, ou Maria com o corpo do filho no seu colo. Maria é de facto o ícone da pietas, o ícone da piedade. Ela não tem respostas, só tem abraços, só tem essa capacidade indizível de participar da dor, de participar do extremo da dor que é a própria morte. A beleza da Pietà que Miguel Ângelo esculpiu e que está à entrada da Basílica de São Pedro. Aquela figura impressionante, que tem um rosto de rapariga. Miguel Ângelo perdeu a mãe quando era muito jovem e com certeza ele na Pietà estampou o rosto que se lembrava da sua mãe e que no fundo é o rosto de todas as mães. Mas o corpo da Pietà é espantoso, porque parece uma jangada, parece um porto de abrigo, parece uma casa imensa, onde o corpo adulto de Jesus volta a ser embalado pelo silêncio amoroso da sua mãe. Nesse belíssimo hino Stabat Mater, o que canta ou o que reza diz: Maria, deixa-me juntar ao teu pranto. E de facto este
longuíssimo dia de Sábado Santo é um dia para nos juntarmos, para percebermos o mistério de toda a dor humana, para não julgarmos, para ficarmos à espera, na expectativa de Deus. Lembro-me de um amigo querido que perdeu um filho em circunstâncias particularmente dolorosas e fez um longo e duro caminho de luto e de fé. E a primeira consolação, e durante muito tempo a única, era poder olhar para a Pietà, poder ver na figura de Maria a expressão do inenarrável sofrimento que ele experimentava. É um mistério deste dia. E é muito importante que nós vivamos assim, com as mãos nuas, com este despojamento, nesta atitude, ao mesmo tempo, de grande compreensão, sabendo que neste grande silêncio é como se o mundo estivesse grávido, estivesse num processo de gestação, e sem dúvida os dias que nós vivemos têm tantas semelhanças com aquilo que é o sentido de um Sábado Santo. Era precisamente esse sentido que gostava que partilhasse connosco. Eu estava a ouvi-lo e a pensar nesta curva que vamos cada dia acompanhando de casos positivos, de óbitos. Este planalto em que nos situamos é o Sábado Santo. Nós, a Sexta-feira Santa, sabemos o que é o Domingo de Páscoa também, sabemos o que era o tempo antes da pandemia, não sabemos o que é que aí virá, mas estamos neste silêncio. Estamos nesta espécie de terra de ninguém, neste lugar de silêncio. Há duas atitudes muito importantes. A primeira é que nós não reduzamos o sofrimento humano a números, que aqueles que morrem não sejam apenas um dado estatístico. Há uma violência muito grande neste tempo, uma violência incalculável, que é não poder acompanhar na doença e na morte os nossos entes queridos que partem. Isso é alguma coisa que atormenta a consciência. As imagens, por exemplo, de escavar em Nova Iorque, uma das cidades mais ricas do mundo, escavar uma vala comum para colocar os mortos, é alguma coisa que a consciência de uma mulher, de um homem contemporâneo, é um terremoto. E nós temos de estar muito atentos e de encontrar formas para venerar a memória e para acompanhar aqueles que sofrem, não os reduzindo a um número, não os reduzindo a um gráfico, a mais uma notícia. Isso é muito importante. Este Sábado Santo da pandemia tem de ser também um tempo de humanidade, aquela humanidade que nós experimentamos com a Pietà, com a Senhora da Piedade. Este é um tempo para praticar a piedade. Não é um tempo para fugirmos dela. É um tempo para encontrarmos formas criativas, mas formas presentes em que, como comunidade, todos nos unamos para viver este mistério de acompanhamento uns dos outros até o fim. Esta é a primeira coisa. A segunda é mantermos viva a espera, mantermos viva a expectativa. O pior que nos podia acontecer era
ou ficar pelos discursos apocalípticos, nihilistas, que acham que isto não tem solução e que nós chegamos a um tempo de escombros que não saberemos reconstruir, ou então fecharmos-nos numa ilusão de achar que não nos aconteceu nada, que o Sábado Santo não existiu, que este trânsito tem de ser esquecido depressa e nós temos de voltar exatamente àquele ponto que deixamos. Ora, nem um catastrofismo, nem esta forma de ilusão que não assume a carnalidade da vida no seu estado de dor, no seu estado de sofrimento. Nós não podemos continuar como se não tivéssemos vivido isto. E não é vivido cada um no seu isolamento, na sua quarentena. Não, nós como humanidade, porque no fundo é disso que se trata. E que esta consciência nos ajude de facto a viver este longo dia, que nós não sabemos por quantos dias se prolongará, mas que seja também um tempo de transformação, no sentido de ampliar a nossa capacidade de compaixão, de piedade e de esperança. Ficam já as três indicações, três pistas para como devemos olhar para todo este tempo, que se calhar podemos aprofundar no dia de amanhã, no dia da ressurreição. Muito bem. Fica então essa promessa para amanhã. Muito obrigado, Cardeal Tolentino, por esta partilha e fiquemos então em silêncio, não é? Muito obrigado e até amanhã.